aqui, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Rodrigo Luiz Silva, excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, internautas, telespectadores da TV Câmara. Eu pertenço ao movimento É Preciso Mudar Taubaté e também apoio o movimento Amatal, Amigos Associados de Taubaté. São movimentos que buscam a fiscalização da administração pública. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu me considero uma pessoa destemida, mas confesso que eu tenho medo dos idiotas, porque eles são muitos e, por serem a maioria, escolhem até o presidente. Em segundo lugar, gostaria de dizer que os partidos políticos distanciaram-se muito da sociedade. E nós precisamos ter uma pauta oriunda da população para fazer a reforma política. Aqui há pouco tem a ver as propostas que eu vou mencionar aqui com a casa especificamente, porque aqui as propostas são para o Congresso Nacional, mas aqui é um veículo importante, né, uma casa importante, e vocês são formadores de opinião, podem carrear essas propostas, né? Muito bem. Eu teria 10 itens, né, para essa reforma política, sugestão. A primeira seria o fim das coligações partidárias. A coligação partidária é onde ela nasce a corrupção política, é na coligação partidária. Já começa com a venda, partido de aluguel, venda de tempo de TV, começa tudo por aí. Então, cada partido tem que ter sua própria ideologia, cada partido tem que se desenvolver, e aqueles que não conseguirem ficam pelo caminho. Então, acho que a primeira coisa, nós temos de acabar com as coligações partidárias. Segunda, redução de 39 para 20 ministérios. Isso aí já tem algumas propostas falando nesse sentido. Foram criados muitos ministérios, e muitos dos quais somente para contemplar amigos políticos. Precisamos reduzir isso, pelo menos pela metade. Terceiro, instituir o voto distrital, que a escolha entre poucos candidatos é mais fácil fiscalizar. Acaba aquele efeito tiririca, que você acaba elegendo pessoas que não votou, depois você tem mais representatividade, né, na região, e a campanha também é mais barata. Quarto, redução de 50% do número de deputados federais. Reduzir. Se vai reduzir, nós vamos economizar muita coisa, muito dinheiro, e simplesmente vai funcionar do mesmo jeito. Quinto, fim da reeleição continuada. Se a pessoa foi reeleita, ela fica igual ao período sem poder concorrer. Então, eu acho que seria uma boa medida também. Sexto, fim das medidas provisórias. As medidas provisórias, o Executivo faz, atua como Executivo, Legislativo e Judiciário, coloca como provisória e fica como permanente. E aí passa por cima do Congresso. Então, teria de simplesmente acabar com as medidas provisórias. Sétimo, os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, devem ser eleitos, não indicados. Imaginem que nós temos hoje um ministro que foi advogado sindical, depois foi advogado de um partido político, depois ele prestou diversos concursos públicos, não passou em nenhum. Hoje é ministro do STF, é ministro
ele é ministro, ele é do Superior Tribunal Eleitoral, presidente, e agora ainda pode ser relator do Petrolão, imaginem. Então não dá para, tem que indicar, tem de ser, não pode ser indicado, tem de ser eleito. Oitavo, transparências nos empréstimos do BNDES. Imagine que o dinheiro nosso, o que acontece, a gente não sabe para onde vai, ou vai para Angola, vai para Cuba, vai ali ou lá, aqui ou acolá, e a gente tem segredo, está sob sigilo os empréstimos feitos pelo BNDES, que é o nosso dinheiro. Isso não pode, isso é uma loucura, imaginar que nós estamos numa democracia. Muito bem. Nona, é necessário se estabelecer um recall político, que é uma reavaliação dos políticos, que tenha poder para revogar ou cassar, não só por corrupção, mas se for por incompetência, ou for por inoperância, ou por não cumprimento das promessas de campanha. Então, tem que ter esse mecanismo para a gente confirmar ou não se a pessoa vai continuar no cargo. Isso é um instrumento importante, o recall político, para estabelecer nessa reforma política, que diria oriunda do povo, que o povo quer. A décima medida, item dessa reforma, seria um ajuste fiscal forçado, que eu chamei assim. O que seria esse ajuste fiscal forçado? Seria um ajuste que o orçamento do ano próximo, em todos os níveis da União, dos estados e dos municípios, teriam 10% a menos. O custo, 10% a menos. Então, passa a régua e fala, você tem tanto, 10% a menos para gastar. Tanto a União, contra os estados, quanto os municípios. E aí, cada um vai ter de se virar, porque tem muito dinheiro perdido, mal administrado, corrupção, tem tudo. E aí os prefeitos, e aí os governadores, e aí o presidente vai ter de se virar para administrar desse jeito, com orçamento, com 10% de redução em todos os orçamentos, para a gente colocar o país nos trilhos. Eu queria ainda dizer que algumas dessas itens aqui, alguns itens desse aqui vão ser colocados em pauta dia 12 de abril, que nós vamos para a rua dia 12 de abril exigir essa reforma política oriunda da sociedade. E os 3 itens que vão para a rua, desses 10 itens, vão ser a impedimento do ministro Dias Toffoli para julgar o caso do Petrolão, vai ser a transparência nos empréstimos do BNDES e também a redução de 39 para 20 ministérios, tá certo? Bom, eu agradeço muito o espaço aqui, eu pensei que eu tivesse 10 minutos, eu ia me falar algumas outras coisas, infelizmente o tempo foi reduzido, de qualquer forma, eu agradeço o espaço aqui, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Giordano. Passamos a palavra dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, a vereadora Vera Sá.